rogamos o auxílio dos amigos espirituais que possam nos auxiliar também nessa noite, como foi explanado na prece, para que nós possamos trazer esse comentário do Emmanuel, esse trabalho que a Casa realiza, esse comentário da passagem do Evangelho aí que eu vou procurar no livro aqui, a marcação que saiu aqui, eu não lembro. Eu sei que é vigiar e orar, né? Que é o comentário de Emmanuel em torno da passagem do Evangelho. Vigiemos e oremos, da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. O Emmanuel vai nos trazer nessa obra Fonte Viva, o seu comentário dessa passagem, onde Jesus fala: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E o Emmanuel traz a mensagem, seu comentário com o título Vigiemos e Oremos. Essa recomendação vigiar e orar, ela é muito recorrente pelos Espíritos. Jesus recomendou muitas vezes aos seus discípulos. Isso está bem centrado lá nos Evangelhos. Essa é uma das passagens do Evangelho de Mateus. Todos os evangelistas têm passagens onde Jesus vai recomendar a vigilância, a oração. Esse ano que nós estamos finalizando, esse ano de 2020, a partir do mês de março, podemos colocar aqui no nosso país, foi um ano onde nós tivemos que exercitar bastante essa recomendação do Mestre Jesus. Não nesse sentido de cair em tentação, mas no sentido de ter um cuidado diante dessas circunstâncias que nós estamos passando aí, essas questões sanitárias, essa pandemia. Então, a vigilância é um cuidado para conosco mesmo, para os demais, para nós não causarmos problemas para os nossos entes queridos, para pessoas amigas, ou mesmo desconhecidos, né? E não nos contaminarmos, e sem sabermos que estamos infectados, porque nós sabemos que a sintomatologia é variável de pessoa para pessoa. Então a gente pode, mesmo sem saber, como algumas pessoas já fizeram isso, né, levaram para seus lares, para os seus entes queridos, a enfermidade. Um exemplo bem claro aí que ficou nesses últimos dias na mídia, né, de uma pessoa muito conhecida, uma atriz famosa, Seth Green, né, muito conhecida, já há muitos anos de carreira, desde o início praticamente da televisão, né, aí. E ela, reclusa, tomando todos os cuidados, mas foi contaminada por alguém que não teve essa vigilância, não teve essa precaução, não teve cuidado. Então, esse ano, a gente pode dizer que foi um ano que nós tivemos e ainda estamos nesse contexto, temos que estar vigilantes.
E também em oração. Vigiar e orar. Como recomenda Jesus. Como nós falamos, não nesse sentido da tentação. Porque Jesus aqui no comentário que eu vou trazer é em torno das tentações. Mas essa vigilância, do cuidado, necessário que se faz nesse momento. Então foi um ano em que nós necessitamos bastante dessa condição. Mas com esse exercício, nós também ficamos nessa vigilância, nesse outro sentido também. Porque nessa nossa reclusão, nesse nosso momento de estarmos ansiosos, preocupados com isso, nós nos voltamos para uma reflexão interior, uma reflexão exterior, nesse sentido das recomendações do ensino das religiões, do ensino moral, das reflexões em torno desse momento em que nós ficamos isolados e podemos pensar um pouco em como se está passando o medo da morte, o medo de voltar à pátria espiritual. Então, nesse contexto, fizemos as nossas orações, oramos, fizemos essas reflexões. Então, estivemos sempre em vigilância constante. Isso foi muito comum nesse ano. Cuidado, uma reflexão, e essa questão de vigilância é uma questão de reflexão. Nós estamos refletindo, estamos pensando nesse sentido. No caso da eternidade, no sentido do cuidado. No caso da reflexão interior, dos pensamentos edificantes, das orações, dos pedidos, da reflexão do autoconhecimento, de se pensar nesse momento, dessas dificuldades. Então, uma autorreflexão, uma oração. Então, vigiar e orar. O que é que significa vigiar, né? Quando Jesus nos coloca, você sabe, a gente tem essa noção. Vigiar é estar com cuidado, estar em alerta, estar ali atento, preocupado. Quando a gente lembra vigiar, a gente lembra do conceito mais simples. Por exemplo, o vigia de rua, o que é que ele faz à noite? Ele toma conta da rua, né? Ele está ali em vigilância para que os assaltantes, ou os detratores, ou aqueles que procuram fazer coisas, atividades no meio ambiente, não possam causar. Ele está ali para proteger, está em vigilância, né? Então, vigiar é nesse sentido, estar sempre atento, estar observando, estar sempre cuidado. Então, Jesus recomenda isso, vigiar, sempre estar atento, sempre estar desperto, sempre estar em vigília. Porque quando você não está desperto, você está adormecido, ou você vai dormir, você não está consciente das situações. Você vai ali, relaxa, e as coisas acontecem sem você ter a atenção. Quando você está nesse contexto de desperto, de vigília, com cuidado, observando, você está nesse sentido de vigiar. E essa recomendação é muito recorrente, né? Todos os Espíritos trazem, Jesus, como eu falei, traz muito essa recomendação de sempre estar alerta, porque não sabemos quando o Senhor, aquele, por exemplo, o funcionário ou o servo, naquele momento, naquela época, se falava, trazia-se muito esse conceito, né? Os servos tinham que estar sempre vigilantes à noite, porque o seu patrão ou senhor estaria voltando a qualquer momento do dia ou da madrugada, e principalmente nas madrugadas, quando eles tinham que estar vigilantes mesmo, em torno dos bens do Senhor, para vigiar os bens do Senhor que estavam ali, para proteção devido aos assaltantes,
mas também a espera, que o Senhor não tinha o seu horário definido, diferente dos servos. O servo tem que estar no seu horário de trabalho ali, constantemente tem que estar ali pronto. E o Senhor não, ele pode chegar a qualquer momento. E no momento que ele chegar, o servo tem que estar ali, presente, para servi-lo. Então Jesus colocava sempre esse exemplo. Vigiai, porque não sabeis quando o Senhor irá chegar. Vigiai, porque não sabeis. Então, muitas passagens que Jesus vai nos trazer. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É outra passagem que Jesus também falava para os seus discípulos, né, no momento dos seus ensinamentos. Então, estar atento, porque não sabemos quando ia ocorrer, ter alguma ocorrência em qualquer sentido. Então, se ele estava direcionando para um determinado grupo, ele trazia esse ensinamento direcionado para aquele grupo, naquele sentido que eles entendiam o porquê dessa vigilância. Então, ele sempre recomendava isso. Nesse caso aqui, vigiai e orai para não cair em tentação. Ele está sendo específico nesse sentido das tentações. Tentações. E o que dizem as tentações? O que dizem as tentações? Quando ele nos ensinou a oração dominical, Pai Nosso, né? Tem uma partezinha que lá ele diz assim, dependendo das traduções, a gente vê assim, não nos deixarmos cair em tentação, né? Ou não nos deixar cair diante das tentações. Então a gente faz a rogativa também naquela prece, naquela oração, nesse sentido de fazendo pedido, na prece, naquela oração, para que não caímos em tentação. Livrai-nos das tentações. E por que ele faz essa rogativa? E por que ele nos recomenda vigiar e orar para não cairmos em tentação? Vamos ver o comentário de Emmanuel, né? Porque quem vai falar isso, nós vamos falar sobre o comentário de Emmanuel. E Emmanuel ele vai iniciar o comentário nesse sentido. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Emmanuel está dizendo que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Então, nessa visão de Emmanuel, se nós olharmos com mais cuidado a questão das tentações, a gente vai ver que não é a tentação em si que vai fazer com que nós caiamos, mas como Emmanuel coloca aqui, é o nosso interior, é o nosso eu. Sou eu que diante de determinada situação eu vou aceitar ou não, né, aquilo que está chegando para mim. Então eu aqui vou fazer a escolha ou a decisão. Então quando Emmanuel coloca isso, e a gente vai ver isso, por exemplo, tem eu vou ver se eu lembro aqui agora, uma mensagem espírita que fala de um mestre, mestre de mandarim, de lutas marciais, né? E esse mestre ele era muito respeitado pelos seus discípulos, e certa vez ele foi desafiado por outro mestre mais jovem, todo vigor da juventude, e chegou lá no local onde o mestre ensinava aos seus discípulos as artes marciais, os ensinamentos morais também, desafiou aquele mestre para uma luta.
E o mestre aceitou a luta. E os discípulos ficaram um pouco aturdidos, preocupados, porque como é que o mestre, apesar do mestre ser muito eficiente, já teve experiência de muito tempo, mas ele não estava naquele vigor da juventude como aquele outro que vinha desafiar naquele instante. E ele aceita o desafio, e no momento que chega a luta, o mestre está sereno, calmo, tranquilo, e o desafiador chega esbravejando, gritando, jogando palavras, difamando o mestre, difamando a sua família, trazendo tudo de inconveniente para que o mestre se desarmonizasse naquele momento e com a sua desarmonia ele pudesse encontrar um ponto fraco e colocar o mestre, ou derrubar o mestre ali e vencer o desafio. E o mestre continuou sereno, calmo, tranquilo, não demonstrou nenhuma reação diante daquelas injúrias, foi cuspido no rosto por aquele desafiador jovem, viril. E depois de um certo tempo, depois de tantas injúrias, ele não aguentou mais e foi embora. Porque o mestre ficou sereno e não reagiu. Porque naquelas lutas, eles não podiam atacar antes que o outro também desse o seu primeiro passo. Então ele foi embora. E os discípulos ficaram até meio chateados. Mas, mestre, por que o senhor não reagiu? Ele injuriou, defamou seus entes queridos, cuspiu no seu rosto, fez de tudo para que o mestre se desequilibrasse, e o mestre não se desequilibrou. Aí o mestre simplesmente chegou para ele e disse assim: quando a gente vai para uma festa e a gente leva um presente para aquele aniversariante, outra festividade, e a pessoa não aceita o presente, com quem fica o presente? Fica com aquele que levou o presente, porque não foi aceito, né? Ele tem que levar de volta o presente. Então foi o que o mestre fez. Então ele venceu o desafio de uma maneira serena, calma, sem se aturdir diante daquela situação tão desequilibrada do outro, que ele continuou sereno, calmo e venceu o desafio de uma forma tão simples. Então, nesse sentido das tentações, é nesse mesmo sentido. Quando essas circunstâncias, essas situações, as mais diversas, chegam, não é aquela tentação como aquele jovem guerreiro viril que vem de toda. Ele se apresenta, mas nós é que vamos dar a resposta, se queremos ou não queremos, se aceitamos receber aquele presente, ou no caso da tentação, se aceitamos ela ou não. Então, como Emmanuel nos diz aqui no início, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então está dentro de nós. No caso, vamos voltar ao caso do mestre. Se o mestre entrasse em desequilíbrio, ele estaria na mesma sintonia de desequilíbrio, na mesma sintonia desfavorável do guerreiro que veio desafiar. Ele estava numa condição superior. Então, quando nós caímos diante das tentações, é porque nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível. Está dentro de nós ainda as imperfeições. As imperfeições. E nesse mundo em que nós estamos aqui, nesse momento, nós estamos no século XXI, somos espíritos ainda imperfeitos. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui, segundo uma regra ou uma tabela que os espíritos construíram, está lá no livro dos Espíritos,
Nós somos da terceira classe. Primeira classe dos espíritos puros, segunda classe dos espíritos bons e a terceira classe dos espíritos imperfeitos, que está dividida em vários subtítulos, os espíritos levianos e assim vai. Então a grande maioria de nós, nesse mundo aqui que estamos encarnados, ainda nesse planeta, somos de espíritos imperfeitos. O que significa espíritos imperfeitos? Espíritos que têm defeito na perna, que têm defeito? Não. Essa questão interior ainda da nossa elevação moral, nosso desenvolvimento moral. Porque nós podemos ser muito desenvolvidos intelectualmente, inteligentes, vamos colocar assim, como nós temos aí muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas sabidas, mas não sábias. Muitas pessoas intelectualmente estão numa condição de saber em sua determinada área e falta moral. Mas moralmente, muitas vezes, a grande maioria dessas pessoas não estão no nível moral ainda espiritualmente de perfeição. Podemos também ser muito simples, pessoas muito humildes, e sermos também humildes na condição de pobreza mesmo, material, mas sermos muito orgulhosos, muito vaidosos, muito egoístas. Não é a condição de falta de material, de pobreza material, que vai determinar essa questão também da condição moral. A humildade. E você pode ser também intelectualmente abastado financeiramente e pode ser humilde, pode ser equilibrado, pode ser moralmente moral, ter moral, nesse contexto que a gente entende de equilíbrio. Então, como Emmanuel coloca, essas tentações, as mais terríveis, elas estão dentro de nós ainda, porque nós carregamos ainda dentro de nós esses defeitos. E nesses momentos em que nós estamos encarnados aqui, agora, nessa encarnação, nessa reencarnação, é um momento de nós trabalharmos, de nós exercitarmos, de nós colocarmos em ação o nosso viver. O viver, como nós sabemos, é trabalhar, viver uns com os outros, constituir família, interagir com as pessoas nas diversas circunstâncias, colaborar com o meio ambiente, com a construção, porque nós também somos co-criadores. Os Espíritos já também nos falam isso, que nós também temos a missão de colaborar na construção, na transformação do mundo para melhor, não dessa forma como nós estamos fazendo aí, na transformação da destruição do meio ambiente, né? Destruindo as matas, devastando tudo, destruindo os animais, que nós vemos aí, né? Nós ainda. Então veja a nossa condição de imperfeição. Então quando chegam esses momentos de tentação, nós caímos, porque nós estamos no mesmo nível. Por exemplo, um exemplo muito comum, que a grande maioria de nós, e é um processo muito complexo e difícil, que é a questão da sexualidade. O sexo é uma energia boa, energia criadora, energia de equilíbrio. Mas nós, com as nossas imperfeições, achamos que o sexo é feio, é nojento. Por quê?
Porque nós utilizamos as relações sexuais, praticamos as relações sexuais com a questão mais relacionada à libido, ao gozo exorbitante. E na maioria das vezes nós nos viciamos nessa questão. Aí vem a sexolatria, os sexólatras, a pornografia. É uma área da nossa construção muito difícil, que é a questão da sexualidade. E quando chegam as tentações, a grande maioria de nós cai nessa área da sexualidade. Por quê? Porque nós estamos ainda nesse nível. Aceitamos, queremos usufruir dessas energias boas, mas que nós utilizamos de maneira desequilibrada. De maneira desequilibrada. Então a gente vê a mídia, né, as mulheres, não estou dizendo aqui todas as mulheres, mas a exposição do corpo. Claro que um corpo belo, bonito, né, e cada vez que a gente se aprimora, nós vamos ficando mais belos mesmo, já sempre difícil, né? Sempre na nossa evolução moral e também física. Então a gente vai ficando diferente. Mas o que acontece? Essa exposição de forma muito intensa da sexualidade, do sensual. Então nós caímos diante dessas tentações. Continuando, Emmanuel vai dizer aqui: renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Quando eu falei que nós somos espíritos imperfeitos, então precisamos renascer. Não sabemos quantas vezes vamos ter que renascer. E se pergunta lá no livro dos Espíritos, quantas vezes teremos que reencarnar? Não sabemos. Isso vai depender de cada um de nós. Não existe um número determinado. Vai depender do nosso avanço, da nossa caminhada, de como nós vamos agir nesses momentos que estamos aqui. Se alcançarmos êxito, na próxima estaremos numa condição melhor e assim nós vamos nos aprimorando e com certeza não precisaremos mais reencarnar nesse ordem. Mas continuaremos a jornada em outros mundos mais avançados. Os mundos mais avançados. Os Espíritos também dizem que há espíritos que estão aqui nesse orbe, que são espíritos que vieram de outros orbes, exilados. Por quê? Porque decaíram. Ou caíram. Caíram de quê? Diante das tentações. Se desequilibraram. O mundo alcançou uma condição de equilíbrio, de estabilidade, e aqueles habitantes não se enquadram mais naquela condição. Por quê? Porque eles ainda persistem no erro. Por exemplo, o nosso mundo agora, nós estamos alcançando um patamar de desenvolvimento tecnológico avançadíssimo para nós. Muito avançado esse século. O nosso mundo ele alcançou uma condição intelectual e material de nós gerarmos conforto, gerarmos equilíbrio e gerarmos condições para que toda a humanidade possa viver bem. Nós já temos tecnologia para as pessoas não mais morrerem de fome, para as pessoas não mais morrerem como nas pandemias. Vejam, ainda estamos sofrendo, já passamos por várias e o nosso aprendizado foi lento. Mas nesse ano tivemos que trabalhar tão intensamente na busca de uma vacina que conseguimos, eu digo conseguimos o homem, né? Porque são os cientistas, são aqueles que trabalham, que pensam, que têm a condição, dentro de um ano
eu vi uma reportagem que no nosso planeta existem 800 tipos de vacinas sendo estudadas, analisadas para serem utilizadas no combate a essa enfermidade. 800. 13 já estão praticamente prontas e 3 já estão sendo utilizadas. Então veja o nosso avanço intelectual. Então vai chegar um momento em que situações que a gente vê aí no cotidiano, de pessoas grossas, pessoas primárias, não poderem mais reencarnar aqui nesse plano. Porque lá no Evangelho, nas Bem-aventuranças, Jesus diz: os mansos herdarão a terra, os equilibrados, aqueles que estão numa condição melhor. Esses vão herdar no futuro a terra. Um exemplo bem grosseiro que todo mundo, acho que todo mundo viu esses dias: um assassinato de uma mulher, um feminicídio, de maneira não vou dizer que os outros não são, porque todos são, mas foi mostrado em mídia nacional. O indivíduo assassinou a ex-companheira porque ela não mais queria conviver com ele pelos seus desequilíbrios. Em plena rua, com as pessoas passando, ele esfaqueou ela, passou com um automóvel por cima dela, depois voltou e atirou nela. Então veja que estado de desequilíbrio esse espírito, esse indivíduo está. Né? Então são muitos que estão nessa condição. Muitos, as tentações chegam. Nesse caso, qual foi o problema, a tentação? Não perder o vínculo com aquela mulher que ele disse que amava. Não fica perder. Mas diante da perda, o seu íntimo, tortuoso, sombrio, como diz Emmanuel, os resquícios do passado, da maldade e do desvario, ele cometeu o ato. Cometeu o ato. Que choca-nos. Então nós já estamos numa condição, nós vamos chegar numa condição que nós não admitimos mais isso. Quando a gente chega nesse patamar que a gente não admite mais isso, que a gente se indigna com essas situações, é porque nós estamos avançando. Os Espíritos também colocam isso no Evangelho. Quando o nosso pensamento, diante das circunstâncias dessas tentações, nós observamos elas, não damos atenção e mudamos o nosso pensamento, nós já estamos alcançando uma condição melhor. É um avanço. E nós estamos chegando nesse momento. A humanidade hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes. Então, um número ainda expressivo de espíritos não vão mais ficar nesse mundo. Não vão mais ficar nesse mundo. Porque ainda não estão preparados, ainda vão cair muitas e muitas vezes diante dessas circunstâncias, diante dessas tentações. Então precisam ir para lugares onde eles vão sofrer as dificuldades, e aí eles poderão alcançar uma condição melhor. Aí Emmanuel nos coloca aqui: não te proponhas desse modo, é o comentário que ele faz, atravessar o mundo sem as tentações. Elas nascem contigo, assolam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Estão dentro de nós. Nós é que damos, aceitamos. Nós é que aceitamos. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes, caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos no mundo de provas e de expiações.
onde aqui nós vamos sempre ter provas. A grande maioria, provas. Expiações é para esses mais precisam realmente sofrer de uma forma mais intensa essas injunções, devido ao seu desequilíbrio anterior ter sido muito mais intenso. As provas são naturais. Então nós estamos sempre, constantemente com elas. E dentro de nós temos que combatê-las para tirar as imperfeições que nós estamos na vida. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentos de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Faz parte da vida. Porém, nós temos que estar despertos, temos que estar vigilantes. Porque não podemos deixar que essas situações nos desequilibrem. Como, voltando ao exemplo do mestre, que não aceitou as atitudes grosseiras, ficou sereno e o outro foi embora. Quando aquele que vai trazer o presente para o aniversariante não aceita o presente, ele fica com o presente de volta. Então, diante da sexualidade, como nosso colega colocamos o exemplo, nós não nos deixamos cair, nós não entramos no clima do vício da sexolatria, então nós estamos combatendo, estamos trabalhando para nos melhorarmos. Porque essas condições, essas situações estão dentro de nós, externamente nos afligem, e nós, com a nossa consciência, com a nossa inteligência e com a consciência desperta, em vigília, em vigilância, nós teremos a condição de dizer não. Isso não é adequado para mim. Não aceito. Outro exemplo muito, esse totalmente destruidor, que é as drogas, né? Milhares de pessoas hoje em dia drogadas no mundo. A gente vê as notícias da polícia, né? Combatendo toneladas e toneladas de drogas sendo produzidas e distribuídas pelo mundo afora. Por que se produzem tantas drogas? Porque nós aceitamos. Pessoas intelectualmente preparadas, como médicos, como doutores, professores, médicos, estou colocando exemplos intelectuais, que sabem do que aquilo ali é degradante, o que aquilo faz com o corpo físico e com o seu psicológico, com a sua condição moral, e se utilizam daquelas drogas, o próprio nome já diz drogas, daquela tentação. Por quê? Porque ele está dentro dele ainda a imperfeição, a imaturidade moral. Aí Jesus nos recomenda vigiar e orar para não cair em tentação. Ele manda nós sempre estarmos vigilantes, mas ele também recomenda a oração. Por que a oração? Só a vigilância não nos serve, não? Não serve. Já é adequado. Não suficiente. Porque nós ainda temos dentro de nós esse lado sombrio, como coloca, é o Emmanuel que está nos dizendo, né? As mais terríveis tentações estão no fundo sombrio da nossa individualidade. E o que é a oração? É um instrumento, né? Uma ferramenta
em que nós sintonizamos com as mentes mais equilibradas. É a ferramenta também que nós podemos pedir o socorro. Diante daquelas dificuldades que nós não temos a condição, ou estamos sentindo uma dificuldade devido à nossa sombra interior, nós podemos rogar: Senhor, dá-me forças. Senhor, levanta-me nesse dia para que eu possa realizar minhas tarefas. Para que eu seja forte diante daquelas situações difíceis, diante daqueles desejos que me causam sofrimento. Como diz Buda, né? Buda, os sofrimentos que nós sentimos em nossa, a grande maioria sentimos Buda, é pelos nossos desejos. Nós queremos. Então gera descontrole, porque aí diante de algumas situações, nosso lado vai dizer sim, vou entrar nisso. Mano, mas a carne é fraca. Tudo bem. Por exemplo, voltamos ao exemplo das drogas, o espírito e o corpo também, porque você faz a primeira vez, mas você tomou a decisão, você escolheu também tomar o primeiro copo. Tomou o primeiro copo de cerveja, estou dizendo aqui, mas é droga também, né? Tomou o primeiro copo, uma delícia, né? Aí só o primeiro copo, mas o camarada não se satisfaz. Quer tomar 2, 3 copos naquele dia. Mas ele já está pensando no próximo final de semana. Ele vai poder tomar não só 3 copos, mas vários copos. Então, diante dessas situações, vamos pedir forças. Porque nós vamos ser atendidos por essas mentes mais equilibrados, que já alcançaram uma condição melhor e podem nos intuir. Eles não vão nos levantar como nós muitas vezes imaginamos e como nós pedimos a Jesus. Jesus, a gente quer que Jesus coloque a gente no colo e o leve para arrumar um emprego, leve para a gente sair das drogas, leve para a gente sair da depressão, leve para todo lugar. Não é assim. Faz por ti que eu te ajudarei. Procura que pode chegar. Muitos estão ali nos intuindo, e a oração serve para isso. Então, diante dos quadros e diante dessas tempestades aí, diante de nós mesmos, como a irmã coloca, então estejamos sempre despertos, estejamos sempre em alerta, estejamos sempre vigilantes. E nós espíritas, principalmente, nós temos uma responsabilidade muito maior. Talvez nós sejamos os recalcitrantes, mas, vou colocar até mais assim, não sei se está correto em português, os mais recalcitrantes, que felizmente, nesse momento, nós estamos aceitando esse esclarecimento, esse despertar dessa realidade. Porque nós agora sabemos como funciona, como é. E se nós cairmos, aí a queda vai ser grande, a queda vai ser maior. Diferente daqueles primeiros que ainda estão numa condição primária, que cometem os equívocos, que caem dentro das tentações, esse vai ter um percentual. Eu vou colocar a palavra culpa, que não é adequada, mas vou colocar. Vai ter um percentual de culpa menor. Ele vai ter? Vai. Mas em relação a nós, esse que tem conhecimento, esse que já sabe, esse que já vê, esse que toca, somos nós. A responsabilidade é maior. Aí eu trouxe aqui uma passagem do livro de Joana de Ângeles. Deixa eu achar aqui, vou deixar marcado na frente do livro. Deixa eu achar aí. Esse livro, Diretrizes para o Êxito,
Que é um livro que nós, lá na nossa casa, na União Espírita de Deus, nós estamos fazendo um trabalho, um estudo online dele, todas as quartas-feiras. Então as pessoas entram lá pelo Google Meet, a gente envia o link e as pessoas participam. Esse é um livro que ele é direcionado para nós espíritas. Parece ser um livro de autoajuda, quando a gente vê o título assim e tal, mas ele é específico para nós que somos espíritas, porque ela vai trazer nesses capítulos, ou fazer-nos recordar várias recomendações que nós já sabemos, mas reforçar isso de uma forma que nós possamos não esquecer isso. Diretrizes para o êxito. E aqui no capítulo 18, ela tem um capítulo que ela trata, tem um título assim. O título do capítulo é Consciência Alerta. Consciência alerta. Tem tudo a ver com vigiar e orar, né? Eu vou ler só o início, porque nós já estamos chegando no final. Enquanto envolto pela neblina carnal, o espírita transita no mundo cambaleante e inseguro. Quando iluminado interiormente pela fé religiosa, consegue diluir a névoa que entorna o raciocínio e dá-se conta lúcido das responsabilidades morais que lhe dizem respeito, resolvendo-se por vezes vencer os impedimentos à superação das paixões perturbadoras com a afinco integração do problema que lhe diz respeito. Então, nós espíritas, quando nós despertamos, nós tiramos um pouquinho dessa névoa, né? Nesse afã, resumam-lhe do passado os atavismos negativos e as vinculações infelizes que o retém na retaguarda, desencadeando conflitos inumeráveis que devem ser trabalhados com segurança. Tudo a ver com o que Emmanuel nos disse no início da nesse nosso íntimo, profundo, que nós guardamos ainda as imperfeições, que temos que estar com consciência alerta, desperta, vigilantes, e utilizar da oração para que possamos também ser auxiliados, despertados, porque sabemos que os Espíritos, eles estão tão presentes na vida conosco, e muitas vezes são eles que nos dirigem no pensamento, com o objetivo de fazermos que nós caminhemos sempre na direção correta, na retidão, porque nós ainda caímos muito diante dessas tentações. Por isso que Jesus recomenda: vigiai e orai para não cair diante das tentações. E Emmanuel traz esse comentário que nós trouxemos aqui nessa noite, um pouquinho para a gente despertar e continuar despertos diante dessa realidade da vida em que nós estamos inseridos nesse momento difícil. E chegando ao final desse ano, né, estamos próximos do ano novo. Eu sempre coloco assim: o ano novo é um novo momento, um novo período de tempo para nós caminharmos nesse nosso processo reencarnatório. Nós vamos ter aí mais um período de tempo, de 365 dias, para exercitarmos, estarmos vigilantes diante de todas as dificuldades, principalmente as dificuldades do moral, que chegam para nós, que estão dentro de nós, nós precisamos tirar isso, melhorar isso e alcançar a posição. Que tenhamos amanhã, que é o Natal, véspera de Natal, sexta-feira é Natal, lembrando de Jesus, o nosso mestre, o irmão maior, e que tenhamos um feliz ano novo para todos vocês, e que possamos estar vigilantes, espertos nesse novo momento, que vai tudo se voltar à normalidade. Já estamos chegando aí os recursos, né, graças, né, que possamos alcançar uma condição melhor, que a partir daí, desse
divisor de águas, podemos dizer assim, desse momento que nós já passamos outras vezes e esquecemos, né? Possamos estar mais conscientes de quem somos, do que é que estamos vivendo aqui nesse mundo e para onde vamos. Então, feliz ano novo, muita paz para todos vocês e até